Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. No supermercado, na farmácia, no talho ou na frutaria, os sacos de plástico estão presentes em muitas das compras que fazemos. O impacto que eles têm no ambiente é grande e a sua degradação, como sabemos, demora cerca de 100 anos a fazer-se. Como diminuir a utilização do plástico? Respondemos a esta pergunta neste Sociedade Civil. Em Portugal, são colocadas no mercado cerca de 20 mil toneladas de sacos de plástico por ano. Hoje vamos falar sobre os riscos do plástico em contacto com os géneros alimentares. E ainda nesta emissão, mostramos o projeto AgroBiofilm, que permite introduzir o plástico biodegradável na agricultura. Vamos então, durante este programa, debater qual é o impacto do plástico no ambiente, nas nossas vidas e porque é que é importante diminuir a sua utilização. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Luís Veiga Martins, bem-vindo, é diretor-geral da Sociedade Ponto Verde. Vamos começar por aí, por tentar perceber porque é que o plástico é uma preocupação tão grande, o seu uso provoca tanta discussão e porque é que é importante diminuirmos a sua utilização. Boa tarde. O plástico não colocaria a questão como sendo mais, tendo maior dificuldade relativamente às outras embalagens, e é dessa maneira que a sociedade... Tendo maior dificuldade em que aspecto? Maior dificuldade no sentido de ter mais impacto a nível do ambiente. Ou seja, todas as embalagens têm impacto a nível do ambiente, maior ou menor. A questão dos sacos de plástico... Seja qual for o material. As embalagens de metal, de cartão, etc. Todas elas têm, há análise e há estudos, e neste painel certamente terão pessoas mais que têm acompanhado a análise de ciclo de vida, e normalmente esse impacto é medido através das análises de ciclo de vida que são feitas. No caso dos plásticos e dos sacos plásticos, é um material que em termos de hábitos de separação foi aquele último que apareceu em Portugal, porque o primeiro material de embalagem a começar a ser reciclado foi o vidro, na década de 80. A seguir foi o papel cartão, que já existia uma separação, mas ao nível dos ecopontos passou a acontecer logo a seguir ao vidro, e a seguir o plástico. E na realidade, em termos de encaminhamento para reciclagem, tem sido o material com maior crescimento nos últimos anos. E é essa, o plástico? O plástico. E é essa, aquele que se gasta mais também? Acaba por ser. Se nós em nossas casas vimos que, na realidade, o ecoponto amarelo, ou o saco onde colocamos as embalagens, e os ecopontos normalmente se falam em balão, é aquele que enche mais rapidamente. Na realidade, tem vindo a crescer muito o consumo de embalagens de plástico, e nós vimos às vezes algumas mudanças de material em determinados produtos passarem do material A ou do material vidro para o material de plástico. A questão dos sacos de plástico, é lógico que é pela sua, como foi dito e como foi referido, pela sua permanência na natureza, no meio ambiente, daí ter esse impacto e ter sido essa a discussão que existe, que já não é de agora, é uma questão que já vem de algum tempo, de tentar minimizar o impacto, não é tanto o reduzir, eu acho que o mais importante é minimizar o impacto que ele possa ter no meio ambiente. Não é de agora, já se discutiu há muito tempo e continua a ser de agora porque continua a ser um problema, não é? Mas na realidade tem sido dados passos para que na realidade o seu consumo seja cada vez mais baixo. Isso nós vemos, e essa é a questão. E tem-se reduzido o consumo de sacos de plástico? Na minha opinião, sim. Sim? Na realidade, sim, a partir do momento em que, por exemplo, a nível do comércio e da grande distribuição, algumas cadeias começaram o saco deixou de ser oferecido e passou a ser pago pelo consumidor, sim. Naturalmente isso teve um impacto a nível do consumo. Se pensarmos também que, em alguns casos, nomeadamente em termos de cadeias de distribuição, começaram a surgir também os sacos reutilizáveis. E cada vez mais vimos hoje em dia pessoas a irem às compras com os sacos reutilizáveis, ou o próprio carrinho de compras, que se calhar já não se via há 20 ou 30 anos. Portanto, na realidade, naturalmente... Nos supermercados não se vê muito disso, nem nos hipermercados. Ainda é raro ver as pessoas com esses sacos reutilizáveis. Mas há 20, se calhar comparativamente há 10 ou há 20 anos atrás, em que era tudo sacos não reutilizáveis, sim. Hoje em dia voltou a aparecer os sacos reutilizáveis. E vê-se, isso na realidade, existem certamente estudos que permitem, na realidade, demonstrar que tem havido uma redução do consumo de sacos. Agora, os objetivos podem ser mais ambiciosos ou menos ambiciosos, os objetivos podem levar mais tempo ou menos tempo. Agora, na nossa opinião, temos vindo ao longo dos anos a assistir a uma progressiva redução da utilização dos sacos de plástico. Rui Beck Maia, bem-vindo, é coordenador do Centro de Informação de Resíduos da Quercus. Há efetivamente uma redução deste consumo de sacos plásticos? Bom, para já um dado interessante, nós com a crise, é que um dado
paralelo com a crise, de facto, os resíduos estão a diminuir. Em 2 anos diminuíram cerca de 10%. Estamos a consumir menos também, Estamos não é? a consumir menos e temos que aproveitar melhor, principalmente a nível de comida, a esse nível, de facto, as pessoas agora têm mais cuidado que não têm. Consomem menos. Exato, consomem menos e também não desperdiçam tanto. Não desperdiçando, estão a consumir menos, não é? Estão a utilizar mais. A nossa perspectiva em relação aos sacos de plástico é, de facto, sendo um produto descartável, tipicamente descartável, deverá ter, digamos, é um produto que em termos ambientais é um produto que tem um design muito interessante em termos ambientais e, portanto, muitas vezes quando os sacos... Não tem um design... Porque, vamos lá ver, nós estamos a utilizar matérias... Em termos ambientais, o que é que isso quer dizer, para eu perceber? Portanto, os produtos que têm um design mais ambiental, digamos, ou mais amigo do ambiente, são aqueles que são mais duráveis. E, de facto, nós estamos a utilizar um bem escasso, que é o petróleo, para fazer um produto que às vezes tem tempo de vida útil um dia. Às vezes. Claro. E, portanto, é daí que a lógica... Transporta as suas compras para casa e depois põe-se o saco. Portanto, entrando diretamente no assunto, mesmo, da nossa perspectiva em relação aos sacos de plástico, e é o que temos defendido, é que os sacos de plástico devem gradualmente deixar de ser oferecidos. Portanto, neste momento, ainda por cima, isso nem sequer é uma chinesice, é uma coisa que já existe em Portugal, como já foi referido aqui, é que, de facto, é possível, e os consumidores estão-se a habituar a isso, aliás, milhões de consumidores já se habituaram a isso, que é o saco não ser oferecido. O que acontece? Neste momento temos cadeias de supermercados que já não oferecem, há várias, depois temos os hipermercados que continuam a oferecer. Portanto, aí é que está a grande divergência. E depois há também a oferta nas pequenas lojas. Portanto, há aqui, digamos... E provavelmente não vai ser fácil convencê-los, não é? Porque isso é uma forma também de atrair consumidores. Exatamente. Portanto, o que nós percebemos é que isto é uma questão comercial. Pronto. Agora, o que nós pensamos que possa ser feito, por exemplo, na grande distribuição, portanto, nos hipermercados, e aí essa possibilidade foi colocada em 2011, quando foi discutida a legislação sobre os sacos de plástico, e nós propusemos um processo faseado. Há hipermercados que já têm caixas onde não oferecem os sacos. E, portanto, para habituar o hipermercado e habituar o consumidor, pensamos que era possível, naquela linha de caixas, digamos, um processo gradual, que, digamos, em 4 anos, gradualmente fossem fechando as caixas que ofereciam, e fossem abrindo mais as que não ofereciam. Isto no caso dos hipermercados, porque é difícil mudar de um momento para o outro. No caso das lojas, portanto, a mercearia de esquina, que de facto continua a oferecer sacos, isso teria de ser, talvez no período desses 4 anos, uma campanha de sensibilização e ao fim de 4 anos passar a ser proibida a oferta dos sacos. E, portanto, não vemos outra hipótese, porque qualquer outro mecanismo de sensibilização tem resultados, como é óbvio, mas não chega. Mas são sempre limitados. Muito limitados. E não há dúvida que o comportamento de quem vai às lojas onde não se oferece o saco é completamente diferente de quem vai às lojas onde se oferece o saco. E, portanto, as questões do impacto ambiental do saco são muito grandes, embora seja um material 100% reciclável, tem de facto essa vantagem, mas a utilização que lhe é dada muitas vezes quando o saco é oferecido é uma utilização inadequada. Portanto, não é rentabilizado. Nem sempre ele vai parar à reciclagem, não é? Muitas vezes não vai parar a reciclagem e, pior ainda, muitas vezes vai parar ao meio ambiente. Por exemplo, só para concluir, os sacos mais pequeninos, por exemplo, quando são oferecidos, nem sequer podem ser depois reutilizados para o lixo ou para recolher os materiais recicláveis. Esses aí, então, que os pequeninos é que são terríveis. Esses aí, como eram oferecidos, por exemplo, nas farmácias, que não têm utilização nenhuma, reutilização. Ainda são, pronto, já menos. Mas não tem quase reutilização. E, portanto, essa componente toda tem de ser tratada na perspectiva sempre que o plástico é um material reciclável e que no fim de linha tem de ser recolhido seletivamente para ser tratado aqui pela Sociedade de Ponte Verde. Maria João Monteiro, bem-vinda, é investigadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. O impacto dos plásticos no meio ambiente é semelhante a todas as outras embalagens? Os sacos de plástico é semelhante a todas as outras embalagens? Há diferenças ou não? Existem efetivamente diferenças, tanto a nível dos processos de reciclagem como dos processos de reutilização, e essas diferenças têm sido estudadas, nomeadamente na Universidade Católica, mas não só a nível dos ciclos de vida útil. Eu nem sequer estou a falar da reciclagem, estou a falar sacos de lixo no meio ambiente e outras embalagens no meio ambiente. É a mesma coisa ou os sacos demoram efetivamente mais tempo degradarem-se? Os sacos, como os outros plásticos, demoram muito tempo. Como todos os plásticos, demoram muito tempo? Demoram muitíssimo tempo. Demoram tempo demais, diríamos. Nós sabemos, estes dados são conhecidos, estão estudados há muitos anos, e como disse no início, um saco pode demorar 100 anos a degradar-se. Obviamente que existem alternativas, existem sacos hoje fabricados a partir de materiais degradáveis, mas que também têm outros problemas, como os meus colegas certamente irão referir. Portanto, será um problema e, portanto,
Claramente o caminho deverá ser pela utilização de cada vez menos sacos e pensamos que esse é o caminho certo. E temos processos já avançados para reciclar e para recuperar estas embalagens de plástico e os sacos? Claro, mas a recuperação e a reciclagem nunca será completa e, portanto, a prevenção é sempre o melhor remédio. Nunca será completa porque não temos métodos para tratar todos os plásticos ou porque a forma como as pessoas funcionam muitas vezes faz com que parte desses plásticos vão parar à natureza? É possível reciclar totalmente um saco. O problema é que nem sempre isso acontece, nem sempre é possível, porque eles são depois reutilizados de outras formas, porque são perdidos na natureza, nós sabemos, portanto, o processo nunca será completo e, portanto, a nossa posição é que a prevenção é o melhor remédio. Muito obrigada. João Frias, bem-vindo, é investigador na área da investigação de microplásticos por organismos marinhos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Está também ligado à Associação Portuguesa do Lixo Marinho, que é uma associação muito recente, não é? Sim, sim. Já agora vamos falar dela, antes de mais. Que associação é esta e qual é o objetivo dela? Ok. Então, esta associação foi... E grande parte dos plásticos vão parar ao mar também, não é? Sim, Já sabemos. É verdade. Então, esta associação foi fundada no dia 25 de novembro do ano passado e é uma associação que pretende sensibilizar as pessoas para os perigos do lixo marinho nas praias. Nós sabemos que existe muita acumulação, não só em Portugal como nos países que têm costa, e esta nova associação pretende sensibilizar as pessoas que frequentam a praia, quer sejam sazonais, quer estejam mais tempo na praia, a sensibilizar para não poluírem, para reduzirem também o seu consumo, para não se esquecerem de objetos. Mas o vosso trabalho é feito só a nível da praia? Não, é feito a nível nacional e pretende ser... Sim, a nível nacional, mas o lixo, sobretudo, que as pessoas deitam na areia ou no mar, ou que chega pelo mar, mas nós sabemos que 80% vem de origem terrestre. Quando usam a praia, não é? Sim. Porque também há muito lixo que vem do mar. 80% do lixo que vai parar às praias tem origem terrestre, 20% tem origem marítima. Portanto, vocês começaram o ano passado? Sim. O que quer dizer que já têm um ano de trabalho. O que é que têm feito durante este ano? Nós ainda estamos a unir todos os atores que trabalham nestas áreas. Não é fácil, que não é fácil. Sim, não é fácil, mas temos tentado. Não é? Temos alguma ligação com algumas associações a nível nacional, como a Surfrider Foundation de Lisboa, a Brigada do Mar, o Observatório do Mar nos Açores, a Global Garbage, que funciona no Brasil, que também foi grande precursora da associação. E não tem ligações também às entidades que superintendem este espaço? Sim, a DGRM, sim, certo. Também fazem essa ligação? Sim, também fazemos esta ligação. Esta associação foi fundada na Agência Portuguesa do Ambiente, portanto também temos esta ligação e foi apoiada pelo Programa de Ambiente das Nações Unidas. Portanto, nós estamos aqui a tentar fazer não só sensibilização em Portugal, como em todos os países de língua portuguesa. E, obviamente, é um pouco difícil fazer estas ligações. Mas mais complicada um bocadinho, sim, não é? Mas aos poucos iremos. Hoje as novas tecnologias também ajudam um bocadinho. Então já vamos falar também qual é o impacto dos plásticos no ambiente marinho. Em Portugal são colocadas no mercado cerca de 20 mil toneladas de sacos de plástico por ano e cada português utiliza em média cerca de 500 sacos de plástico por ano também. Vamos saber mais sobre isto e sobre as consequências da sua utilização. Vai querer saco? Esta pergunta tornou-se habitual no cotidiano dos portugueses quando fazem as suas compras na maioria dos super e hipermercados portugueses. A crescente consciencialização de autoridades nacionais, da indústria alimentar e dos cidadãos relativamente ao impacto nefasto da utilização de plásticos é visível e está a ter um impacto positivo com a sua reutilização, sobretudo dos sacos e das garrafas. De acordo com o estudo da Quercus, em conjunto com a Universidade da Madeira, o pagamento dos sacos de plástico aumenta em cerca de 50% a taxa de reutilização, evitando a produção de toneladas de plástico que acaba por ser incinerado em aterros ou abandonado no ambiente.
A Plasteval, responsável pela valorização dos resíduos de plástico, estima que em Portugal sejam colocadas no comércio retalhista cerca de 20 mil toneladas de sacos de plástico por ano, colocando o país no grupo dos 8 piores Estados-membros. Mas a limitação do uso de sacos de plástico em Portugal, por enquanto, não saiu do papel. Com a reciclagem de resíduos plásticos, um simples frasco de detergente pode ser transformado numa mesa de jardim ou num tubo para canalização, para além do impacto positivo que apresenta na redução de emissão de gases de efeito estufa, na redução da ocupação de volume em aterro, do preço de determinados produtos e também na criação de emprego. Luís, vamos explicar melhor então o que é que está a ser feito ao nível da reciclagem dos plásticos neste momento em Portugal. Em Portugal nós temos uma situação que eu diria um pouco inédita por serem reciclados praticamente todos os tipos de plásticos, inclusive os sacos plásticos que são colocados, refiro-me às embalagens. E a Sociedade Ponto Verde gera todos esses plásticos. E tem sido, como eu disse há pouco, o material tem mais crescido. Ou seja, nós estimamos até que a nível de encaminhamento para reciclagem, ao nível dos plásticos, este ano tenha sido o ano com um crescimento de cerca de 20% a 25%. O que demonstra claramente esse que tem sido... é um crescimento que é fruto do facto das pessoas terem mais cuidado e fazerem mais reciclagem dos plásticos, ou tem a ver com o facto de ter crescido o número de embalagens de plástico que as pessoas usam, portanto? A primeira, porque se formos, como foi dito no início, a produção de resíduos baixou e tem vindo a baixar nos últimos anos. E, contrariamente... Não quer dizer que não tenhamos menos embalagens de cartão e mais embalagens de plástico. Mas de uma forma global... Isso faz aumentar o número de plásticos que vai parar a reciclagem. Mas de uma forma global, a produção de resíduos, desde cerca de 2009, 2010, tem vindo a baixar. A reciclagem tem seguido, em todos os materiais, nomeadamente dos plásticos, tem tido o sentido inverso. E se formos ver os plásticos, e quando falamos da produção de resíduos e dos resíduos urbanos, referimos essencialmente aqui a resíduos urbanos, em que a componente orgânica é uma parte significativa, o que quer dizer que são menos embalagens que serão colocadas no mercado. E na Sociedade Ponto Verde, nós aferimos anualmente a quantidade de embalagens que são colocadas no mercado. E elas têm vindo a baixar ano após ano, fruto da redução de consumo. Quando olhamos para a questão da reciclagem, ela, como disse, tem sido um sentido inverso. E os plásticos têm crescido a cerca de 25%, ou seja, a reciclagem de plásticos tem crescido a cerca de 20% a 25%, o que demonstra que as pessoas estão muito mais sensibilizadas e têm cumprido muito mais o seu papel de bom cidadão, contribuindo para esta causa da reciclagem através da separação dos resíduos de embalagem na sua origem. Por isso, claramente, e isso inclui também os sacos plásticos, ou seja, quando estamos a falar e são reciclados, todos, como foi dito, a grande maioria dos sacos de plástico são reciclados. E porquê a grande maioria? Porque existem outros tipos de sacos plásticos, certamente se irá aqui falar, temos os biodegradáveis e outros, que podem ser contaminantes nesse processo de reciclagem. E, portanto, aí... Podem ser contaminantes como? Podem, pela sua própria constituição, para que possam ser classificados ou como biodegradáveis, irem contaminar os outros plásticos, que são naturalmente todos recicláveis. Ou seja, refiro-me à contaminação do processo de reciclagem, ao nível do reciclador. Daí nós estamos a falar, e já foi aqui dito, que depende depois da utilização que é dada a cada um desses sacos, a cada um desses tipos de sacos. Mas, claramente, a população tem contribuído para que cada vez maior número de plásticos, inclusive sacos plásticos, tenham vindo a ser encaminhados para a indústria de reciclagem. João, podemos ter no futuro o plástico todo ele biodegradável ou não? Nós diríamos isso resolveria o problema? Não. Diríamos que isso não resolveria o problema. Porquê? Precisamente porque os plásticos biodegradáveis têm eles próprios questões ambientais que são relevantes e, portanto, têm um impacto ambiental e, portanto, continuamos a dizer não é para nós a melhor solução. Que impacto ambiental é que eles têm? Por exemplo, alguns têm na sua constituição metais pesados, outros, obviamente, são feitos a partir de produtos melhores para o ambiente, como, por exemplo, os amidos, mas há um impacto ambiental na sua produção. E, portanto, se nós podemos evitar, e há muitos países na União Europeia que gastam muito menos sacos do que nós, porque não seguir essa via, que é uma via, obviamente, mais limpa
e, portanto, sem outro tipo de impacto. Então porquê que lhes chamam plásticos biodegradáveis? Porque eles são, não, eles são biodegradáveis. Então? Portanto, o tempo de vida de um desses plásticos é obviamente muitíssimo menor. Biodegradável no sentido de eles se desfazerem mais depressa. Exatamente. Então, mas isso engana um bocadinho as pessoas, não é? Porque a noção que nós temos também do biodegradável, do bio, é de que ele não tem impacto na natureza. Pois, há poucas coisas que não tenham impacto na natureza. O impacto pode ser maior ou menor. Ou menor. E, portanto, neste caso é apenas um mal menor, mas continua a ser um mal. E a questão é que se há coisas que nós na vida não podemos evitar, outras poderemos. E isto é apenas um pequeno exemplo. Sim. Este é um saco que pode estar na nossa carteira e nós sabemos que as carteiras, sobretudo as senhoras, levam imensas coisas. Repare, pesa talvez uma dúzia de gramas, 3 ou 4 milímetros. É daqueles sacos articulados que se abrem e fica... Este é um saco de pano que se abre e, portanto, e dá um saco fantástico. Pode abri-lo para a gente ver já agora. Tem marca. Esconda a marca. Eu vou esconder a marca, com licença. Vira a marca para si, para a gente ver. Vou usar assim a marca. Pronto, a marca está aqui. Está a ver? Um saco fantástico, resistente. Serve para qualquer coisa. Se quisermos comprarmos mais as revistas, exato, utilizável. Para o supermercado. E se sujar, vai à máquina, seca-se e meia hora depois podemos novamente utilizá-lo. E, portanto, não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Dá, inclusive, para levar no bolso de trás das calças de ganha. Exatamente. E custa uns cêntimos. Aliás, mas estes sacos já existiam no passado. Exato. Assim como os carrinhos que eu referi há pouco. Claro, anda sempre na minha carteira. Nunca usa sacos de plástico? Já tento não usar sacos de plástico, só em desespero. Portanto, às vezes nós vamos ao supermercado com a intenção de comprar algumas coisas e depois compramos muito mais do que pensamos. E nesse caso, às vezes, quando não chega, mas ando sempre com eles na carteira. E tenta usar o mínimo possível, então? O mínimo possível. Luís, ia acrescentar qualquer coisa? Diga. Não, eu estava-me a referir, é mais um exemplo do que eu disse há pouco, que há uns anos atrás víamos os carrinhos de compras, em que as pessoas colocavam os sacos lá dentro e também facilitava o transporte, e há uns anos atrás também já existiam este tipo de sacos, desapareceram durante alguns tempos e agora voltou. Isto que seja uma moda, mas é uma moda que acaba em por muito poucas gerações nós ambiente. mudámos totalmente o nosso comportamento em relação ao transporte dos nossos produtos, porque, inclusive, as pessoas, quando iam à padaria, levavam um saco de pano, não é? Que ainda é muito recente, ainda me lembro dos meus avós com um saco de pano. E talvez volte a aparecer. Hoje em dia a utilização é mais baixa, mas pode voltar. E os carrinhos também se usavam muito, mas usavam sobretudo para os mercados. Para os mercados, não é? Os mercados com os produtos frescos. A partir do momento que passámos para dentro dos supermercados ou dos hipermercados, houve realmente aí, mudamos a nossa forma de consumir, houve aí realmente um encontro imediato. Com os nós fomos mesmo empurrados. Aliás, provavelmente foi uma forma de consumo que nos foi imposta um bocadinho, até porque muitos mercados desapareceram. Exatamente. Não, foi de facto, eu lembro os primeiros supermercados que apareceram, a oferta de os sacos de plástico, acho que era mais interessante que o próprio produto. Para as pessoas era uma novidade. E, de facto, o saco de plástico foi usado muito assim, foi uma novidade e as pessoas sentiram-se atraídas. Mas a ideia que eu tenho é que os consumidores, e é uma ideia, não é minha, é geral, é que os consumidores, infelizmente, têm pouca palavra a dizer. Eles são muito condicionados pelas regras do mercado. E, portanto, esta questão dos sacos de plástico... Porquê é que acha que as pessoas têm muito pouco a dizer? Vamos lá ver. Tem uma pouca palavra a dizer no sentido em que quando se cria digamos, um hábito generalizado, uma prática generalizada, que é incentivada neste caso pela indústria e pelo comércio, em que os sacos são oferecidos massivamente a todas as pessoas, é muito complicado. Apenas com campanhas de sensibilização, elas são sempre importantes, mas é muito complicado... As pessoas têm sempre a última palavra a dizer, que é o comportamento delas e a forma como encaram as coisas. Elas têm uma forma de dizer. Sem dúvida, as pessoas não são os inertes. Muitas vezes. Claro, mas o problema é que muitas vezes, digamos, a vaga é tão grande que é muito difícil lutar contra porque muitas vezes não sequer as pessoas têm alternativas, não lhes é dada alternativa. E por mais que se faça... Alternativa, a Maria João deu ali um exemplo, cada um pode encontrar as suas, não é? Sem dúvida, eu não questiono que eu não usava... Que acha que não funciona depois em termos de resultado final, haverá 10, 20% das pessoas, isto é um número, como podia ser outro qualquer, que de facto vão participar e vão... têm essa atitude. Vamos ver o que aconteceu com o cinto de segurança nos automóveis. As pessoas passaram a usar quando foi obrigatório. Não há volta a dar, quer dizer, sobre isso
Por todas as campanhas da prevenção rodoviária tinham, de facto, algum resultado, mas o grande resultado veio depois. Eu só queria voltar um bocadinho atrás, só para concluir ali um dossiê, que é a questão do tipo de material dos sacos, não é? Portanto, só para esclarecer, há, de facto, 3 tipos de sacos de plástico. Há o plástico normal, que é o polietileno, que é o plástico típico, que é o que se usa genericamente. Depois há, que não está ainda generalizado e muito pouco divulgado em Portugal, que é o chamado plástico biodegradável. Esse sim é um material é um material diferente do plástico normal, portanto é um material feito com produtos muitas vezes mais naturais, amido e por aí fora. Mas com impacto, como dizia com impacto e como também disse o Luís, portanto com a questão de quando misturarmos esses sacos para os recicladores é um drama. E por outro lado, a oferta, se mantivermos a lógica da oferta do saco, aí não vai mudar rigorosamente em nada o hábito dos consumidores. E portanto o saco biodegradável, por exemplo, em alguns países, por exemplo, é utilizado para a recolha de resíduos orgânicos. Isso é uma utilização que faz sentido e como já vimos, vai aparecer aí uma reportagem sobre o biodegradável na agricultura, também tem um potencial muito grande. Como saco de compras é um perigo, porque ele depois vai se misturar com os outros plásticos e não sabemos bem até que ponto é que a vantagem ambiental se perde depois com as dificuldades que vai criar a reciclagem. Depois há um terceiro saco. Esse então é mesmo mau sobre todos os aspectos, que é o chamado plástico oxodegradável. Esse é que há muito no nosso mercado. Oxodegradável. E é o quê? Como é que a gente distingue? Está lá escrito, saco degradável. Quando as pessoas virem... A maior parte das pessoas não lê o que é que diz nos sacos. Algumas pessoas lerão, porque de facto, pelo menos a tentativa, está em letras maiúsculas, saco degradável. Em algumas as cadeias de hipermercados oferecem esses sacos. Esse saco é um saco de plástico normal, é um plástico igual aos outros, só que tem um aditivo, que vai fazer com que o plástico, ao longo de uns meses, supostamente, se comece a quebrar e separar em partículas mais pequenas. À partida, isso seria muito interessante. O problema é, como será explicado provavelmente mais à frente ali pelo João, a disseminação, um saco de plástico for parar ao oceano inteiro ou aos bocadinhos, eu não sei o que é pior. O que é pior para a vida marinha. Porque aos bocadinhos ele está mais disseminado, vai entrar mais facilmente na cadeia alimentar. Se calhar um saco inteiro vai prejudicar, não sei, uma tartaruga, o que for, mas o outro vai disseminar-se. Ingerem, não é? E um dos aspectos interessantes, eu penso que não sei se está aqui uma reportagem sobre isso, mas na ilha de Midway, no Pacífico, é muito conhecido o fenómeno das aves que apanham pedacinhos de plástico, não é só sacos de plástico, muitas outras coisas, artefactos da pesca e por aí fora, apanham pequenos objetos, não percebem que aquilo não é alimento, alimentam as suas crias, depois as crias vão morrer à fome, porque o estômago fica cheio com aqueles materiais inertes, que não se degradam facilmente, e é de facto um espetáculo, e há um vídeo na internet que é assustador sobre isso. Sobre estes sacos oxodegradáveis, foram utilizados exatamente como argumento contra a proibição da oferta de saco. E neste momento é o argumento, digamos, dos hipermercados para dizer, não, nós já oferecemos um saco amigo do ambiente, quando ele de facto não é amigo do ambiente. Inclusive, os primeiros sacos que apareceram nem sequer se degradavam. Nós fizemos testes com esses sacos e nem se degradaram. Os que se degradam têm depois outro inconveniente. Eles têm de facto uma substância, uma substância química, um aditivo, que quando eles forem recolhidos pela Sociedade de Ponte Verde para reciclar, há fortes suspeitas que possam vir a degradar a qualidade dos materiais reciclados. Portanto, temos aqui várias situações que jogam contra este produto. Para as pessoas perceberem, como é que as pessoas distinguem esse saco degradável, oxodegradável, não é? Do outro biodegradável? Não existe biodegradável no mercado. E, portanto, não existe. Só existe o plástico. Todos os que encontramos que são degradáveis são estes mais complicados e mais perigosos que está a falar. Tem um rótulo que diz, um rótulozinho com um pequeno símbolo, que diz DW2O. Exato, DW2O, e diz saco degradável. O que, aliás, é uma mensagem muito perniciosa, porque dizer ao cidadão, olha, leva um saco degradável, fui para o piquenique, deixa o saco lá. É degradável, deixa estar que não tem problema. E, portanto, o saco vai ter exatamente os mesmos impactos que o outro saco, ou eventualmente piores, do que o outro saco não degradável. E, portanto, não é um ganho nenhum e é um risco tremendo em termos de mensagem para o cidadão, por um lado, para o consumidor, e, de facto, impacto ambiental. Ainda por cima com eventuais riscos no processo de reciclagem que estão ainda a ser discutidos. Muito bem. Explique-nos lá então qual é o impacto destes sacos, ou que estes sacos podem ter no ambiente marinho. Então, enquanto eles se vêem, nós temos a percepção que eles estão lá e podemos tirá-los. Mas quando eles se degradam tanto que deixam de ser visíveis a olho nu, podem ter outro tipo de impactos. O que acontece é, há muitos animais que por engano, confundem
os plásticos. Por exemplo, as tartarugas confundem os sacos de plástico com medusas, como é o seu alimento, vão atacar para comer. As aves, como foi referido, confundem pequenas esférulas que nós chamamos pellets. Eu até trouxe algumas para nós vermos. Isto é plástico? Sim, isso é plástico. Isso é matéria-prima para produzir todo e qualquer tipo de plástico. Então, mas e o plástico depois de se degradar volta a fazer estas bolinhas? Não, isso é vendido assim em big bags, que é para depois ir para o processo de moldagem e tornar-se embalagem. É matéria-prima para a reciclagem. Então, mas e como é que isto chega às aves? Então, é um material bastante leve, se chover pode haver uma escorrência superficial que o transporte para um rio, que eventualmente o transporte para a praia. As aves confundem com as tais pedras que necessitam para fazer a sua ingestão, acabam por ficar com os estômagos cheios e acabam por falecer subnutridas, né? Sim, porque isto depois fica dentro do estômago e não consegue ser digerido. Só esclarecer um ponto. Pronto, esse pode criar um bocado de confusão. Os plásticos, quando estão na natureza, eles de facto vão-se degradando, vão-se partindo, sob efeito de facto eles vão formando, vão tendo uma área que vão sendo cada vez mais pequeninos. E é quando começam a ter um tamanho muito pequeno que como os micro, começam a ser... O plástico já degradado. Já quando está partido aos bocadinhos. Mas ele quando está partido aos bocadinhos não fica assim. Não. Por exemplo, eu trouxe aqui também mais sacos de plástico. Estes foram... Todo este material que eu estou a mostrar foi recolhido nas praias portuguesas nos últimos 3 anos, num projeto que nós temos na faculdade. E como pode ver, tem alguns fragmentos. Eles todos não são os sacos originais. Isso são tudo embalagens que nós apanhamos. Elas vão-se partindo ao longo do tempo. Não é? Sim. Tanto podem ser de cá de Portugal, como podem ter vindo de outro lado qualquer. Os também é plástico. Também. As pessoas não têm noção disso. Não. E cotonetes, nós apanhamos imensos paus de cotonete, que lá está, também vão parar às praias e que podem ter... Portanto, isto é plástico que já foi meio triturado, já está aos bocados, não é? Já não está a espécie, já foi em embalagem e degradou por ação térmica, por ação do sol, por ação da salinidade do mar, por ação da areia, e vai ficando cada vez mais pequeno e pode atingir tamanhos bastante reduzidos para que os peixes o ingiram e para que outros organismos marinhos. Mas há um problema muito grande, considero eu, que é, eu também trouxe aqui para vermos, isto é um esfoliante que está disponível no mercado e que contém esferas de polietileno. Então, sim. Se nós agarrarmos os esfoliantes que nós temos à venda, que estão disponíveis no mercado, e nós virarmos atrás e lermos o rótulo, vamos encontrar polietileno. Então nós usamos isto nas nossas caras, não é? No nosso corpo. Tem bolinhas de plástico? Sim, estas bolinhas azuis, não sei se consegue ver, vou-lhe passar. São esferas de plástico e é um esfoliante comum, normal. Isso não faz muito sentido, não é? Não, e essas esferas não têm também tratamento nas estações de tratamento de águas residuais e vão acabar por chegar ao meio marinho. Portanto, a gente lava a cara com isto, depois assim passa por água e estas esferinhas super pequenininhas vão, portanto, não se parar nos meios marinhos ou parar... Mas todos os esfoliantes são feitos assim, não? Não, antigamente os esfoliantes naturais eram feitos à base de casca de laranja ou sal ou outros tipos de sais. Pois. E progressivamente foram sendo mudados para se usar este produto mais barato. Mas hoje são assim? Sim. A maior parte deles são assim, com os que estão à plástico? venda em Portugal? Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe disso, não é? Usa sem saber. Sim. E é por ser mais barato, é? Isso eu não faço ideia, se será por ser mais barato. Eu penso que sim, porque não já agora, faz muito sentido. porque é permitido? A questão da legislação é importante aqui. Porque é permitido? Não faço ideia. Mas a legislação permite, com certeza. Não, a legislação, para já, o primeiro aspecto que a legislação tem de ver é a questão da saúde, não é? Portanto, do produto em si. Portanto, isso é, supostamente, os testes terão sido feitos. Mas a esfoliação é boa, que isto demora a sair. Funciona, pelo menos funciona. Agora, do ponto de vista ambiental, muitos produtos, muitos produtos. Quase todos. Quase todos os produtos que entram no mercado não têm uma avaliação ambiental. Antes de entrar, tem avaliação ambiental em alguns aspectos de alguns produtos. Mas nós não temos regras a este nível, não temos leis a este nível. Temos leis, há leis comunitárias sobre até compostos perigosos que estão nos produtos. Mas atenção, isto tem sempre a ver, é sempre uma questão de mercado e de questões económicas. Portanto, as exigências, se formos ver a legislação, ela é sempre mais exigente, porque vai-se concluindo que os produtos que nós pensávamos que não tinham, isto é um drama, isto é de facto assustador, os produtos que nós pensávamos que não tinham problemas, como o caso deste esfoliante, afinal têm outros problemas, têm outros aspectos.
E, portanto, à medida que se vai conhecendo os impactos no ambiente, na saúde, dos produtos que nós vamos fabricando, e de facto a máquina humana de fazer produtos é diabólica, quer dizer, nós todos os dias multiplicamos e diversificamos os produtos. É impressionante, não é? Como é que o plástico pode ter uma utilização destas? De facto, é mais uma. E outras que a gente ainda não plástico, de facto, é um material que tem essa vantagem que é altamente polivalente, quer dizer, tem uma grande vantagem do plástico, é resistente, é barato, tem essas vantagens todas e por isso é que é utilizado massivamente. Agora, de facto, temos de começar a pensar uma forma de utilizar de forma mais racional e ver, digamos, o ciclo de vida do produto, mas o facto é que a maior parte a legislação não obriga a isso. Há aspectos de contaminação ligados a determinados produtos químicos em produtos, nomeadamente contacto com a pele, mas isso são esses aspectos. O plástico provavelmente é considerado inerte e não é considerado como um produto que vai prejudicar, digamos, a saúde de quem o utiliza, eventualmente, não sei. Mas o aspecto do impacto ambiental que o João estava a referir, esse aí não foi tido em conta e muitas vezes não é tido em conta. Ou, na maior parte das vezes não é tido em conta quando se lança um produto no mercado. E, portanto, nós depois, a posteriori, é que vamos descobrir, como agora se descobriu, que há tal sopa de plástico no Pacífico e há praticamente em todos os oceanos, porque é um fenómeno das correntes marinhas que vão encaminhando o plástico para determinadas zonas. E está a descobrir, digamos, neste século, praticamente. Já sabia um pouco o século. Mas é uma coisa muito recente. Mas com o conhecimento que nós temos hoje, já no século XXI, com a investigação tão avançada, com a tecnologia que temos, não fazia sentido que estes produtos, quando são lançados, não fosse obrigatório perceber todo o seu processo, mesmo o processo dele de degradação até ao final, para perceber qual é o impacto antes de permitir que estes produtos existam? Não? Pois, às vezes a teoria à prática vai um bocadinho. Efetivamente, só se for mesmo por interesses comerciais, não é? Que se coloquem à frente do resto. Mas nós já teríamos possibilidade, com certeza, de estudar um produto destes, todo o seu processo, em termos de degradação, não é? Até ele se diluir no ambiente e perceber qual seria o impacto ou não. Sim, efetivamente, mas... Temos condições para isso, não temos? Temos condições, mas, claro, também são estudos caros e pronto, e não são obrigatórios. São caros. E não são obrigatórios. Fica mais caro, tendemos a andarmos a remediar, provavelmente. Fica muito caro, mas essa é como, eu penso que a ideia vem muito, e andarmos a remediar, mas é mais para amanhã e para depois da amanhã. É para as gerações que vêm a seguir, exatamente. Não é? Vamos empurrando com a barriga. É um pouco isso. Não, eu diria que cada vez mais, hoje em dia, numa série de produtos, e estamos já agora a falar até do plástico de maneira muito mais alargada, não propriamente na questão dos sacos de plástico e das embalagens, eu acho que cada vez mais existe a preocupação por parte das diversas empresas em começar a ser feita análise de ciclo de vida. Portanto, eu não faria numa forma tão extrema de a questão comercial se sobrepõe a tudo o resto. Não, acho que existe cada vez mais, por parte das grandes empresas, por parte das multinacionais, por parte das empresas, uma consciência ambiental, uma consciência em termos do impacto que os seus produtos que colocam no mercado têm para o cidadão, para o meio ambiente. Portanto, na realidade, comparativamente com uns anos atrás, há muitos mais empresas a fazer, apesar de ser um processo caro, é lógico que é caro. Isso mais-valia, não é? É uma mais-valia a médio e longo prazo. E de escolha do consumidor, cada vez mais consciente. É uma questão de posicionamento das empresas também. Ou seja, porque hoje em dia vão pagar, mais cedo ou mais tarde vão pagar, e se calhar o médio e longo prazo hoje é muito mais curto do que o médio e longo prazo há uns anos atrás. E esta informação hoje em dia consegue passar imediatamente nenhum rastilho. O que acontece hoje aqui, daqui a 2 minutos já está do outro lado do oceano, já se sabe o que é que aconteceu. Por isso, na realidade, tem existido por parte das empresas essa preocupação. O que tem também acontecido é termos todos nós que nos habituar a conviver com isso. Se calhar e a mesma situação que se coloca quando há 20 anos atrás, se nós pensarmos em relação aos resíduos, em relação ao lixo, como era na altura era considerado, que vivíamos com isso. Tinha um impacto, havia 300 e tal lixeiras, e em 20 anos tudo desapareceu. E em 20 anos nós estamos com taxas de reciclagem que se calhar nunca pensaríamos que há 20 anos atrás, quando tudo isto começou, conseguíssemos estar. É lógico que há muita coisa que ainda pode ser feita. Agora, acho que aos poucos e poucos tem-se vindo a conseguir adaptar-nos a viver de uma maneira diferente e a termos consciência e nos nossos gestos termos em conta que as coisas têm que ser feitas de uma maneira diferente. E daí eu acho que esta adesão, em termos de população, não é apenas em Portugal, mas em termos europeu, a esta causa da reciclagem com os números,
é extremamente significativa e acho que, e falando do nosso país, e muitas vezes é dito que é uma história de sucesso, e na realidade é uma história de sucesso. E como nós dizíamos há pouco, hoje em dia, praticamente todos os resíduos de embalagem de plástico são reciclados. Existe uma indústria... Os recolhidos, claro. E é essa a preocupação da Sociedade Ponto Verde, maximizar a quantidade de resíduos de embalagem de plástico e dos outros materiais que são recolhidos e encaminhados para reciclagem. Desenvolveu-se uma indústria de reciclagem nacional, tanto em termos dos plásticos, como em termos de todos os outros materiais, do vidro e mesmo do papel cartão. Portanto, e tudo isto, se pensarmos, há uns anos atrás também, quando se falava em resíduos de uma maneira geral, também se dizia que era um mal que tínhamos, dizia-se que os resíduos eram um negócio. Falava-se muitas vezes que o resíduo era um negócio. Hoje em dia o resíduo é um mercado. É um mercado que tem valor, é um mercado que cria valor, tem valor e que cria valor. E no caso das embalagens, irá sair um estudo relativamente aos urbanos, mas no caso das embalagens, o contributo que a gestão de resíduos de embalagem em Portugal tem para o PIB nacional é de cerca de 71 milhões de euros. Ou seja, claramente é grande. E se calhar isto tem alternativa a outros métodos, que era ter tudo em aterro ou ter tudo em incineração. Ou seja, se a alternativa fosse ter tudo em aterro ou ter tudo em incineração, deixava de existir este contributo dos 71 milhões de euros por parte de toda esta cadeia para o PIB nacional e para a economia nacional. Por isso, na realidade, há uma maior preocupação por parte das empresas, há um cada vez maior número de empresas a fazer análise de ciclos de vidas, tem a ver com o seu posicionamento e tem a ver com o seu posicionamento não no curto prazo, mas a médio e longo prazo. Existe também a preocupação de todos nós de nos adaptarmos a tudo que vai sendo colocado no mercado. E na realidade, o Rui dizia há pouco que o consumidor é quem não tem uma palavra a dizer. Na realidade até tem, e aquele produto nós compramos porque se calhar até nem tínhamos essa necessidade e de repente houve alguém que disse, olha, até existe essa necessidade, e nós, sim, começamos a consumir. Consumimos, mas é se calhar de uma maneira diferente, consumimos há 10 anos atrás. Uma palavra tem a dizer, mas depois nós somos todos um bocadinho, e também a nossa vida é muito rápida, não é? E somos todos um bocadinho comodistas e às vezes mudar a atitude demora. Rui, já vamos voltar, eu peço desculpa. Não se esqueça do que é que vai dizer, mas temos que lançar a próxima reportagem e voltamos já a seguir. As embalagens dos produtos alimentares têm critérios de fabrico exigentes, isto para evitar a contaminação dos alimentos. Vamos tentar perceber quais os limites da utilização do plástico para garantir a segurança alimentar. Existe um regulamento comunitário que especifica os requisitos de fabrico e comercialização de materiais e objetos plásticos destinados a entrar em contacto com os alimentos. Os limites da migração dos componentes do plástico que podem levar à contaminação dos géneros alimentícios estão definidos por lei, sendo a ASAI responsável pelo controle do cumprimento destes valores. Acho que importa referir e que é importante para o consumidor é ele saber que existem normas, portanto no fundo existe uma legislação comunitária, há um regulamento que é o 1935 de 2004, que é um regulamento no fundo estabelece as regras gerais, portanto de uma forma geral, o que é importante que os materiais plásticos contenham, ou no fundo quais são as regras de fabrico e de comercialização dos materiais plásticos. No fundo, este regulamento vem dizer que os materiais plásticos, ou melhor, que todos os objetos e materiais destinados a entrar em contato com os géneros alimentícios devem ser inertes. Isto significa o quê? Significa que todos os objetos que se destinam a entrar em contato com os géneros alimentícios não devem transferir substâncias para os géneros alimentícios em quantidades que sejam suscetíveis de causar risco para a saúde do consumidor. Para além disso também, relativamente aos materiais plásticos, é importante que se diga que existem também regras que obrigam, digamos assim, a que as matérias-primas que entram na composição dos plásticos estejam autorizadas, ou seja, existe uma lista positiva de matérias-primas, portanto, no fundo, das matérias que podem ser utilizadas no fabrico dos materiais plásticos e só podem ser utilizados esses materiais, por forma aqui, no fundo, a garantir a saúde do consumidor. Nós sabemos que o plástico é uma das grandes tecnologias do século XX, ou seja, que veio permitir acondicionar os alimentos. Hoje em dia, quando vamos comprar alimentos, na maior parte das vezes, nós sabemos que temos materiais plásticos. Eu acho que aqui importa, isto também como consumidora, é pensar
que temos que reduzir, obviamente, mas temos que reciclar também. Portanto, ou seja, a importância de reciclar e de reaproveitar os materiais plásticos. Eu tenho que saber qual foi o destino que o fabricante quis dar àquele produto. Ou seja, se o fabricante produz, imaginemos, uma embalagem plástica para acondicionar um gelado, eu sei que aquela embalagem plástica não é destinada a ser aquecida. E isso é importante que o consumidor saiba. O operador económico é responsável em tudo, tanto quer em relação aos géneros alimentícios, quer em relação aos materiais plásticos, é o operador económico, o fabricante, que é responsável por garantir que o produto que vai comercializar é seguro. E por isso mesmo ele tem que, no fundo, cumprir as regras comunitárias para garantir que o produto é seguro. Obviamente que a ASAI tem um trabalho e tem uma função, uma competência de controle e faz esse controle. Ou seja, isto porquê? Porque na fase antes do retalho, o fabricante tem que passar uma declaração de conformidade. Obviamente existem situações de não conformidade, como existe a todo o nível, que são controladas, obviamente, mas podemos garantir que, de uma forma geral, o consumidor está perfeitamente seguro relativamente aos materiais plásticos. Maria Manuel Mendes destaca a importância de reduzir a utilização de sacos de plástico em primeiro lugar, reutilizando-os e permitindo assim diminuir o consumo deste material que demora tanto tempo a ser destruído. Sublinha ainda que a poluição dos ecossistemas com plástico pode levar à entrada destes componentes na cadeia alimentar. Rui Berkmayer, ia acrescentar, penso que há alguma coisa aqui em relação ao que o Luís dizia, e acho que tinha a ver com a atitude dos consumidores, não é? E com a palavra a dizer que os consumidores terão nesta matéria. É evidente que eu não quero ser mal interpretado. Os consumidores têm sempre uma palavra a dizer. Agora, o problema é que, de um lado, está uma pressão tremenda, portanto, muito forte, contra a qual o consumidor individualmente, um ou outro, poderá ter capacidade de resistência, mas a grande massa do cidadão acaba por ser empurrada para um determinado comportamento. E não há dúvida que, eu não sou estudioso destas coisas, mas noto um bocado que são as empresas, um bocado, e é o mercado, ou a economia, o que quisermos, que empurra o consumidor para certos caminhos. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Sim, o consumidor também tem que se deixar empurrar menos, não é? Deve ter mais consciencioso, e programas como este permitem a sensibilização das pessoas, as escolas e por aí fora, e há sempre trabalho para fazer. Mas a parte regulamentar, a parte da legislação, é fundamental para se criar um travão a certos Vamos falar dela um bocadinho. Em que é que a legislação poderia funcionar para limitar o uso do saco de plástico, nomeadamente? Bom, eu referi isso na primeira parte, e a nossa perspectiva é relativamente simples. Portanto, é execuível as cadeias de supermercados não oferecerem sacos. É execuível porque isso já se passa hoje. Já há muitas que não oferecem, mas isso já nem sequer é uma coisa de extraterrestre. Portanto, é possível fazer isso, e as pessoas continuam a viver e vivem de forma mais sustentável em termos ambientais, ou seja, evitam o uso do saco de uma forma irracional ou exagerada. Portanto, o que nós pensamos é que a legislação devia agora dirigir-se para os atores que ainda não estão a tomar essas medidas, nomeadamente as grandes cadeias nos hipermercados. Há dois, não é? Ou dois ou três, portanto, em Portugal, que ainda oferecem os sacos. E, de facto, eles, como eu disse há pouco, as caixas, gradualmente a legislação obrigar a uma substituição gradual dessas caixas por caixas onde não se oferece o saco. Aliás, já há hipermercados que têm caixas onde não oferece o saco, em algumas. Noutras, chamadas ecocaixas ou caixas ecológicas. E nas outras oferecem. Portanto, isso seria uma forma. Outra forma, como eu disse, de facto, na legislação era dar um prazo para o pequeno comércio deixar de oferecer sacos, permitindo aí sim que se faça a sensibilização não só do consumidor, mas também do comerciante. São dois agentes que é preciso sensibilizar para esta questão dos sacos de plástico. Tem-se feito essa sensibilização? Eu penso que não. Penso que não, muito pouco. A nível da prevenção, penso que não. Tem-se feito muito mais sensibilização para a questão da separação dos resíduos, da reciclagem. Da prevenção, acho que ainda há muito trabalho para fazer. Como eu disse há pouco, de facto, nós sem fazermos sensibilização conseguimos prevenir a produção de muitos resíduos, mas com a crise. Quer dizer que temos investido mais no remediar do lixo que fazemos do que propriamente no evitar fazê-lo. Sim, normalmente trabalhos do fim de linha, começámos a fazer, como disse o Luís, a selar as lixeiras, a fazer os aterros, e aos poucos e poucos começámos a montar a cadeia, o sistema da reciclagem, que está a começar a atingir agora uma maturidade, mas deixe-me só dizer o seguinte, aí nesse ponto há um passo crítico, que é o sistema de recolha seletiva. Portanto, enquanto nós apostarmos nos ecopontos apenas,
e essencialmente os ecopontos, que é o que nós temos em Portugal, temos uma situação de injustiça. A pessoa que separa o lixo tem de o entregar ao ecoponto. Quem não separa tem a recolha em casa. E, portanto, os sistemas a nível nacional, e não só nacional, a nível europeu, que têm maiores taxas de recolha seletiva, são de facto aqueles que apostaram na recolha seletiva porta a porta, como é óbvio, feita de forma racional, progressiva, de maneira a... Portanto, deram prioridade a quem recicla, Exatamente. tornaram mais confortável a vida de quem recicla, em vez de ser ao contrário. Exatamente. Não é? E mais é ainda... mais confortável pôr tudo no mesmo saco de plástico. É assim, se me forem buscar o lixo a casa todo, e eu tiver de andar a 200, 300 metros, ou 100 metros que seja, para levar o material para reciclar, a tal sensibilização... Até levar de carro, há muita gente que o leva de carro para depois colocar nos Exatamente. locais. Nós não vamos conseguir atingir metas de reciclagem que temos de atingir até 2020 50%. Portanto, vamos ter de mudar um bocado aqui o paradigma da recolha seletiva. Sempre de uma forma racional e com sustentabilidade económica. Aqui há uma grande vantagem, é que se nós, ao que fazemos o porta a porta, nós podemos incorporar nesta recolha porta a porta os indiferenciados. Ou seja, com o mesmo caminhão, com os mesmos circuitos, fazem-se 2 em 1. Enquanto atualmente temos as câmaras a fazerem a recolha seletiva, a recolha indiferenciada, do lixo indiferenciado, e depois os sistemas de gestão de resíduos a fazerem a recolha seletiva noutro sítio, com outros meios, com outras pessoas, e nada disto está otimizado. E, portanto, estas sinergias são importantes. São mais uma ferramenta, agora que tem a ver com a prevenção e com a reciclagem, que é o chamado PEIT. É um palavrão que há pouco tempo foi falado na comunicação social, por uma decisão do Parlamento, uma recomendação do Parlamento ao Governo, no sentido de criar este sistema, que é um sistema em que o cidadão paga o lixo, não em função do consumo de água, mas em função do lixo produzido. Portanto, é um sistema relativamente complexo, mas que é possível fazer. Mas para isso é preciso existir antes um bom sistema de recolha seletiva porta a porta. E não é caro? Não, à partida até é mais barato, porque a pessoa, ao separar o lixo, está a entregar à Câmara, em vez de lixo misturado, está a entregar matéria-prima. E, portanto, está a entregar matéria-prima que a Câmara vai ser ressarcida aqui pela Sociedade de Ponte Verde. Se entregar lixo misturado, a Câmara tem de pagar ou para incinerar ou para colocar em aterro esse resíduo. Ou, eventualmente, fazer um tratamento que fica mais caro. E, portanto, este sistema é um sistema muito interessante, que já está generalizado em muitos países a nível europeu, Estados Unidos e por aí fora, mas em Portugal não temos nenhum município. Talvez aqui, estamos aqui, portanto, em Gaia, do outro lado do rio, na Maia, espero-se que seja o primeiro sistema a ser instalado em Portugal, porque já tem recolha porta a porta, com muitos dados ótimos de recolha seletiva, e que tem já condições para passar a que as pessoas paguem o lixo em função do que produzem e não em função da conta da água. Só dizer que neste momento a Câmara da Maia já consegue contabilizar o lixo casa a casa, portanto, saber o que é que cada um produz. A partir dessa contabilização vai ser possível transformá-la, digamos, numa tarifa em que quem separar o lixo paga menos, quem não quiser separar tem que pagar. É um outro nível de gestão já, e as câmaras aqui são fundamentais. Luís, faz sentido? Estas ideias fazem sentido? São caminhos que se podem percorrer? São. Na realidade, o porta a porta tem sido... Muito falado. Tem sido muito falado, tem vindo a ser implementado em alguns municípios. Ah, é? Já tem sido, ainda não é generalizado, ainda é de acordo com longe disso. Longe, estamos a falar, se calhar, no máximo 1 milhão de habitantes terão acesso à recolha porta a porta. Aí a iniciativa das câmaras é muito importante. Aí, porque na realidade são as câmaras que têm que dar o primeiro passo, a Sociedade Ponte Verde pode sensibilizar, mas atenção, não generalizar. Também não fazia sentido que estivessem integrados ou funcionassem em conjunto? Na realidade, quem tem... O da reciclagem e o do lixo indiferenciado? Na realidade, quem tem, a nível dos resíduos urbanos, quem tem a concessão, o monopólio legal para a recolha dos resíduos urbanos, indiferenciado ou não indiferenciado, são os municípios. Eles podem, mas é subcontratar outras empresas para fazer tudo Quer dizer isso. que eles podem fazer essa integração, se quiserem. Podem, mas atenção, quando se fala aqui no porta a porta, há em casos em que se justificam porta a porta, há casos em que não se justificam porta a porta. Portanto, há a questão também económica e há a questão logística que tem que ser salvaguardada. Para nós percebermos. Bairro histórico, estamos a falar de bairro histórico. É naturalmente um bairro histórico é necessário haver uma recolha porta a porta. Aglomerados muito dispersos, com poucas casas, não faz muito sentido fazer essa... Talvez não faça tanto sentido, mas se pensarmos num bairro histórico, a alternativa é ter, se falarmos das embalagens, o Rui estava a falar não apenas das embalagens, estava a falar recolha seletiva de todos os tipos de resíduos urbanos, a alternativa em alguns bairros históricos é ter ecopontos. E muitas vezes não há espaço para ter ecopontos, nem os enterrados, nem aqueles que são, nem os que são superfície, por isso faz sentido haver uma recolha porta a porta. Voltando um bocadinho atrás na questão da prevenção, e
chegou à altura de se atacar o assunto relativamente à prevenção, e a própria última diretiva quadro europeia de resíduos, na hierarquia que passou a ser rígida e não ser flexível, cada um dos Estados-membros poder seguir a que entendesse, a prevenção aparece logo no topo. Porque o objetivo foi, nos últimos 20 anos, tal como já foi referido, foi resolver um problema. Foi resolver um problema, que foi o selar as lixeiras e fazer com que começasse a ser encaminhado um cada vez maior número de material, porque tem valor, para a reciclagem. Portanto, vai-se agora atuar a nível da prevenção, a nível do ecodesign, para diminuir a produção de resíduos. Voltando a esta questão que, e às vezes as pessoas não têm noção, em termos de números, e a Sociedade Ponto Verde, o que faz, a Sociedade Ponto Verde, é quem financia o sistema de recolha e triagem dos resíduos de embalagem. Financia, ou seja, são as empresas suas aderentes, que financiam através da Sociedade Ponto Verde a recolha seletiva, a recolha e a triagem dos resíduos. E nos últimos anos, e para dar alguns números, nos últimos anos, estas empresas, através da Sociedade Ponto Verde, financiaram cerca de 600 milhões de euros tudo isto que foi feito e toda esta, que é um número que muitas pessoas não têm noção, mas muito se tem investido. E continuamos a não ter noção, porque não temos tempo de comparação. Eu não sei se isso é muito, se é pouco. É muito. Eu posso lhe dizer que é muito. 600 milhões de euros é muito. E todo o investimento feito pelas empresas através da Sociedade Ponto Verde tem tido os resultados que estão à vista, e neste momento podemos dizer as taxas de reciclagem são elevadas. O conjunto a população. Mas temos um objetivo, não é? Que é o tal objetivo dos 50% do que o Rui falava. Como é que estamos a nível dessa meta? Ainda estamos abaixo, mas até quando é que temos que lá chegar? Até 2020. 2020. Ou seja, temos 7 anos. 7 anos. Temos 24%. Estamos em que porcentagem? Cerca de 24%. Estamos a meio do caminho. A meio do caminho. Temos que pedalar bem nos próximos anos. Para isso é que cá estamos todos, municípios, empresas a financiar, a indústria de reciclagem, é para isso que cá estamos. O que é que está a falhar todos. mais neste sistema? Ou o que é que não está a permitir que nós avancemos tão depressa? Consegue-se perceber, Luís? Na realidade, existem dois planos, o PERSU, o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, e agora está em discussão, irá estar em discussão pública um novo PERSU, Plano Estratégico. Talvez o atraso relativamente a alguns investimentos tenha levado a que não estejamos ainda ao nível... de quem? A nível da gestão de tratamento de gestão de resíduos. É disso que nós estamos a falar. Porque a recolha seletiva existe, poderá ser otimizada, poderá ser maximizada, mas praticamente 100% da população já tem acesso à recolha seletiva. Estamos a falar ao nível do tratamento, porque o tratamento, ao tratar os resíduos, eu estou a evitar que eles sejam depositados em aterro. E é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de investimentos, de investimentos privados a serem feitos nesta área? Estamos a falar num conjunto de investimentos, tanto públicos como privados. Públicos e privados. E os privados também têm faltado. Há pouco dizíamos que isto é um bom mercado, que é um mercado atrativo. Não, quando eu falo em relação ao mercado, eu estou-me a referir em termos do valor dos resíduos. Sim. Ou seja, porque na realidade os resíduos têm um valor. O resíduo tem um valor, é uma matéria-prima secundária. Quando nós, e falávamos no início, quando nós depositamos um resíduo de embalagem ou outro tipo de resíduo num caixote, num ecoponto, no que quer que seja, é que para nós não tem qualquer valor. Mas a partir daquele momento em que ele é depositado, começa a sua valorização. E isto, quando nós falamos no caso do vidro, falando no caso, agora fugindo à questão do plástico, mas pensando no vidro, o vidro é infinitas vezes reciclável. Eu, ao estar a reciclar uma embalagem de vidro, eu estou a deixar de utilizar outro tipo de matérias-primas. E, portanto, naturalmente ele tem um valor associado pelo facto de eu estar a deixar de utilizar outro tipo de matérias-primas, e é um mercado que é cada vez mais... Mas isso com o plástico é um pouco diferente, não é? Porque é mais difícil reciclá-lo N vezes. Claro que sim. Ele vai degradando, vai perdendo propriedades. Por isso foi dito, temos que... Não há embalagens boas, materiais bons ou maus. Mais vezes reciclados do que outros, não é? Para as pessoas perceberem lá em casa. No caso do vidro e do metal, como já me disse há pouco, pode ser sempre reciclado. Pode ser sempre reciclado. No caso do plástico, isso não acontece? Não. É reciclado quantas vezes, no máximo? Ou pode ser? Quem sabe? Se quer dar aqui uma informação. Normalmente o plástico, vamos lá ver, por exemplo, o saco plástico, é reciclado normalmente para fazer o quê? Normalmente, infelizmente, não costuma ser para fazer novos sacos plásticos. Pode ser para fazer filme, mas na maior parte dos casos não é. É mais para fazer outros materiais, digamos, menos nobres, tubos, e depois o tubo, quando for reciclado,
poderá também dar para tubo, mas há sempre uma degradação. E, portanto, ele Ou seja, o plástico é sempre de menor qualidade, cada vez que é reciclado. Normalmente. No entanto, por exemplo, as garrafas de... Não necessariamente, nem sempre. E esse é o bom exemplo que vais dar, certamente. As garrafas de PET, que é a garrafa de água, pode ser reciclada novamente para fazer garrafa. Portanto, agora, é claro, há sempre alguma degradação que não acontece no vidro nem nos metais. Porque é uma molécula... Um polímero, não é? Uma molécula de origem orgânica que se vai degradando, quer se queira, quer não. Pronto, isso aí não há volta a dar. Não, e por isso a questão, como já falámos aqui, não é uma questão de ser um material bom ou um material mau. Ou seja, há que estar, mas é um tratamento adequado a cada tipo de material. E se nós pensarmos no caso dos plásticos, que pode ser com aquilo que as pessoas em casa separam, que pode ser, falamos de tubos de rega, falamos de outras garrafas de PET, de águas, mas também pode ser feito, e é feito, madeira plástica. Alguns dos parques infantis são de madeira plástica. Se calhar ninguém imaginaria isso. Alguns passadiços das praias ou dos jardins são feitos de madeira plástica, não da madeira tradicional, de madeira plástica. Portanto, na realidade, há uma tentativa de valorização dos diversos materiais através de um processo de reciclagem, exatamente para dando-lhes outras funções. Dando-lhes outras funções. Já só aqui um dado adicional. Estamos a monopolizar isto aqui deste lado. A seguir é a parte deles. Depois da reportagem só falam eles. Então, é só dizer, fugindo agora da questão das... Mesmo nas embalagens, portanto, o design do produto para ser reciclado é fundamental. E nós temos agora um caso do equipamento elétrico e eletrónico que tinha muitos plásticos, uma televisão que tinha dezenas de tipos de plásticos há uns anos atrás e que agora já começa, os próprios carros, os veículos... Começa-se a tentar, ainda é uma procura, tentar desenhar pensando no fim de vida. No fundo, a questão que estávamos a falar há bocado. Era a minha questão. Já se começa a tentar fazer eram isso. pensados pensando no seu ciclo todo. Se bem que, agora estamos a falar também da prevenção, também existe aqui um dado perverso, muito polémico a nível europeu, que é a chamada obsolescência planeada. Sim. No caso dos equipamentos elétricos e eletrónicos e de outros equipamentos. Vamos falar deles a seguir, pode ser? Ok, tudo bem, sim. Vamos à próxima reportagem. Uma das formas de atuar diretamente na sustentabilidade do meio ambiente é a forma como produzimos produtos agrícolas. A professora Elizabeth de Almeida Duarte explica-nos a investigação que lidera sobre introduzir os plásticos biodegradáveis na agricultura. Num trabalho que junta a indústria e a ciência, o Instituto Superior de Agronomia desenvolveu um projeto comunitário chamado AgroBiofilm. Esta investigação para a criação de plástico biodegradável para a agricultura juntou pequenas e médias empresas, centros de investigação de Espanha, França, Noruega e Dinamarca, além de Portugal, assim como associações de agricultores dos respectivos países. De um modo sintético, isto é um projeto comunitário, um FP7, e, portanto, que envolve vários países, e o desafio deste projeto foi a substituição dos plásticos convencionais por plásticos biodegradáveis. Vou só aqui introduzir uma palavra que é mulch, mulch quer dizer cobertura, e, portanto, é utilizado esta de polietileno mulch, no fundo para quê? Para anteciparmos, portanto, o desenvolvimento das culturas. Mas, por outro lado, também protegermos em termos da temperatura do solo, a evitar as pragas e as doenças, portanto, o desafio, sobretudo nas hortícolas. Aqui testámos morangos, portanto, que é uma cultura de ciclo longo, melão e pimentos de ciclo curto. Em Espanha, fizeram só morango em estufa. Nós, em Portugal, fizemos estufa e ar livre. França fez a vinha e depois também temos os parceiros noruegueses, dinamarqueses que fizeram análise de ciclo-vida. A ideia deste projeto foi, no fundo, vencer as barreiras para conseguir utilizar projetos biodegradáveis, aumentando a sustentabilidade da atividade agrícola. E, portanto, estes estudos foram iniciados que era preciso acompanhar, desde a preparação do solo, esticar o plástico, verificar as propriedades mecânicas, no fundo, monitorizar no campo a umidade, a temperatura, a pluviosidade. Temos sondas no solo que vêem a temperatura do solo a diferentes profundidades. Seguidamente é a apanha. Estamos a monitorizar agora, noutra fase, a água, porque é outra coisa muito importante. A ideia fundamental é dizer que ainda há um grande problema de disseminação, porque os agricultores ainda não estão suficientemente sensibilizados para substituir o polietileno com os efeitos nefastos que tem no ambiente por mulch biodegradáveis, que têm a grande vantagem, no final do ciclo cultural, serem enterrados no solo, e são os próprios micro-organismos do solo que os degradam.
Portanto, a base destes plásticos biodegradáveis, essencialmente amidos, são matéria-prima biodegradável, contra os polietilenos, que são de origem fóssil. Foram introduzidas 256 molduras com diferentes tipos de plástico para estudar a evolução da biodegradação. Existem fortes indícios de que esta inovação permitirá diminuir o consumo de água, de pesticidas e de fungicidas. Desta forma, o plástico biodegradável torna-se amigo do ambiente. Os polietilenos, obrigatoriamente pela legislação, devem ser removidos no final das culturas e serem depositados em aterro ou reciclados. Não sei se é importante, mas convém realçar, apesar de ser proibido, há ainda muitas práticas de queimar plásticos, portanto, ou enterrá-los, ou deixá-los no campo, e, portanto, com os efeitos nefastos todos que isso tem para o ambiente. Portanto, o grande desafio é, no fundo, conseguirmos, com esta investigação, provar que realmente é possível dar este salto. O polietileno tem um custo menor do que o biodegradável, mas quando nós comparamos custos é preciso ter muito cuidado, porque temos que comparar, introduzindo esta análise de custos, só quais são os custos ambientais. E, portanto, é importantíssimo que se perceba o que é que se faz a um solo quando se deposita e bioacumula ao longo de anos plásticos de origem fóssil. Como balanço final, quer para o pimento, quer para o morango, quer para o melão, os resultados são muito promissores. Este projeto alcançou o 3º lugar num concurso da Comissão Europeia, ganhando assim uma bolsa de financiamento. A iniciativa durou 2 anos e meio e terminou em março deste ano. Maria João, há pouco falávamos aqui do facto de Portugal ser um dos países onde ainda se consome maior quantidade de sacos de plástico comparado com a maior parte dos países da Europa. O que é que aconteceu nesses países? Que mudanças de hábitos é que houve nesses países para permitir esse avanço e porque é que nós estamos ainda tão atrasados nesse processo? Na maior parte dos países, e se repararmos no gráfico, nós estamos entre os 6 primeiros, o que é realmente mauzinho, não é? Entre os 6 primeiros que mais utilizam sacos de plástico de utilização única. Em média por habitante, é isso? Por habitante. O consumo, são dados de 2010 per capita. Nós estamos nos 400 e muitos, 460, segundo estes dados, que obviamente. E enquanto temos países que estão ali nos 20, 30 e até menos. 20, 30 sacos por pessoa por ano. Por ano? E nós vamos quase aos 500, não é? Exato, 400 e muitos. Portanto, o que mostra que há muitas coisas a fazer. 30 também deve ser aí o país que está mais bem classificado. Não, há menos. Não? Há menos. E um dos exemplos que se dá, por exemplo, é a Áustria, que utiliza muito poucos sacos e mesmo assim os estudos mostram que a população até seria favorável a que eles fossem completamente banidos. Na maior parte destes países, os sacos são pagos. Os sacos são pagos. Em alguns até são relativamente caros. Por exemplo, a Irlanda passou de 15 cêntimos por saco, que é realmente uma verba razoável. E recentemente, tanto quanto eu sei, passou para os mais de 20 cêntimos. É uma forma de inibir as pessoas. Mas é uma forma de inibir. É? E com essa inibição, e com este preço, ela conseguiu uma redução brutal. Mas houve sempre, por um lado, o saco pago e, por outro lado, campanhas de sensibilização. E, portanto, estas campanhas, no fundo, permitiram, estes dois sistemas permitiram, efetivamente, reduções muitíssimo elevadas. Esses valores são valores recentes? São de 2010, portanto, são relativamente recentes. Isto é um estudo da União Europeia, que foi publicado também recentemente, porque também agora em novembro, 4 de novembro de 2013, sai uma proposta de diretiva da União Europeia. A proposta é essa em que se pretende, no fundo, direcionar os países para uma redução destes consumos, destes sacos de plástico. Estes sacos de plástico que são utilizados geralmente para compras, eles chamam-lhe os sacos de plástico relativamente leves, relativamente pouco espessos. De acordo com este estudo da União Europeia, em que no fundo se analisaram não só dados estatísticos de consumos, mas também possíveis formas de diminuição, haveria até uma proposta para que os países tivessem uma meta de 35 sacos por pessoa por ano. O que nós teríamos que reduzir. Imenso, imenso, mas se os outros países conseguiram, nós conseguiríamos de certeza.
Efetivamente, na proposta, a proposta aponta para uma diminuição, mas não é objetiva. Ela não diz quando. Era a primeira questão que eu lhe ia perguntar, é se impõe limites ou se impõe um objetivo, um teto, não é? Ela diz que é importante diminuir. Pois, mas essa proposta vai servir para quê, Maria João? É uma proposta de diretiva. Portanto, as diretivas portanto, são instrumentos da legislação da União Europeia. Havendo uma diretiva, no momento em que ela for aprovada, depois tem um prazo para ser transposta para a legislação nacional. Mas não havendo um valor, não havendo um limite ou um objetivo, o que é que se vai cumprir aí nessa diretiva? Pronto. É complicado, não é? Mas é basta reduzir 1% para já estar a reduzir. Mas é interessante o exemplo que estava a dar da Irlanda, porque em 2002 aplicou então esta taxa de 17 cêntimos. E o que aconteceu foi, nos primeiros meses, houve uma redução de 94% do consumo de plástico. Ou seja, as pessoas não passaram a levar os seus próprios sacos de casa porque não queriam pagar 17 cêntimos por cada saco. E o que aconteceu uns anos mais tarde, em 2007, foi que a taxa subiu para 22, 23 cêntimos e esta taxa é utilizada como taxa ambiental. E isto é também... Ou seja, quem compra estes sacos de plástico, mesmo por este valor, esse dinheiro é usado... Para quê? Para reciclagem? É usado para a proteção do meio ambiente. Sim. E é muito importante, porque esta também é uma das formas de que o governo possa, de alguma forma, mudar a forma como os cidadãos pensam, não é? Porque nós estamos aqui a falar muito da atitude dos cidadãos, mas nós esquecemos-nos às vezes que nós somos todos consumidores e nós temos a última decisão dos produtos que nós compramos e que nós podemos optar por produtos que tenham menos embalagens, porque se vamos falar de valores, também é importante, eu vou puxar aqui um bocadinho para a minha área, mas os impactos do lixo marinho nas praias, para reparação de navios, é gasto mais ou menos 12 milhões de euros por ano, e para limpezas de praia, e atenção, este valor está subestimado. Reparação dos navios? Não percebi como é que porque as redes vão ficar presas nas turbinas, porque vai haver... Por causa da pesca. Por causa da pesca fantasma, por causa de um conjunto de coisas. Mas em campanhas de limpeza de praia, e atenção ao valor subestimado, gasta-se 14 milhões de euros por ano. E este valor que eu estou a dizer é muito abaixo do que na realidade se gasta. Então, este problema só existe porque existe consumo excessivo. E era como estava a ser dito, de que às vezes os produtos são desenhados para, passado muito pouco tempo, não terem mais utilidade. E se o produto não está a escoar da forma como deveria acontecer, então muda-se a forma como o produto aparece. E isso faz com que as pessoas tenham motivação para voltar a comprar. É como se fosse um produto novo, sim. Não é? Eu penso muito, e estávamos a falar também disto, não é? Da geração dos nossos avós, porque também iam às compras, também traziam produtos para casa, levavam os seus próprios sacos e não havia... Eu lembro-me de ser pequeno e ir à casa da minha avó, o orgânico era muito maior. Não é? Nesta quantidade. Começava a haver, havia muito vidro, não é? Entretanto, o vidro progressivamente passou a ser substituído pelo plástico, não é? Mas eu lembro-me, quando eu era pequeno, minha avó tinha muito orgânico, algum vidro, e eu tenho pouco orgânico, quase nenhum papel, e o plástico sempre a transbordar, um pouco à semelhança do que acontece nos ecopontos. Então, é importante nós percebermos que, ok, sim, nós temos que fazer algumas coisas a nível da gestão de resíduos e é bom que os governos e as autarquias façam coisas, mas nós também temos uma palavra a dizer, porque nós também somos consumidores, nós também fazemos parte do sistema, então nós podemos mudar os nossos hábitos de vida, como estava aqui a dizer, através de usarmos os nossos próprios sacos ou de não consumirmos tantas garrafas de plástico, porque podemos utilizar estas reutilizáveis de metal. A dúvida do Rui é como é que isso se consegue fazer chegar a toda a gente, não é? Depois há uma minoria que vai ganhando essa consciência, mas a maior parte das pessoas continua a usar os sacos de plástico, mas vai por sensibilização, vai por explicar às pessoas, vai por envolver as pessoas. Eu posso dar um exemplo. Os pescadores em Cascais pediram à Câmara para colocar um contentor para separação de resíduos do que eles apanhavam do mar. Sim. Porque eles apanhavam muito lixo no mar e estava-lhes a dificultar... Vinha nos redes, não é? Sim. E foi pedido
pelos pescadores para a Câmara colocar ali. Depois chegavam à terra e não sabiam o que é que haviam de fazer Não sabiam o que é que haviam de fazer àquele lixo. E é importante nós também sabermos ouvir as pessoas, não é? Claro que também é importante haver porta a porta, recolha seletiva porta a porta, se assim for necessário e se for o que melhor se adequa. Mas nós temos que pensar que nós todos estamos a contribuir para o problema porque nós todos somos consumidores. E eu penso, eu quando faço as campanhas de amostragem das praias, eu apanho, e posso dizer o número, eu apanho 98% de plástico. Comparativamente com todos os outros tipos de resíduos, metal, roupa, etc. E há muito deste material que eu apanho que tem dimensões muito reduzidas e que hoje até pode ser um fragmento grande, mas se calhar daqui a 20 anos vão ser vários fragmentos, porque vai se tornando cada vez mais pequenino. E é um problema acumulativo. E é verdade que houve um decréscimo da produção de plástico mundial, mas a produção de plástico mundial em 2011 rondava os 280 milhões de toneladas. E no ano anterior tinha sido um pouco mais do que isso, não é? Então também é acumulativo esta produção, 280 milhões de toneladas. É muita tonelada, o que é para o mundo inteiro? O que é que isto representa para nós na Europa? 58 milhões de toneladas produzidas. 58 milhões de toneladas produzidas, nem todo está a ser reciclado, não é? Por exemplo, nós sabemos no nosso país que ronda os 23%, 20%, não é? E ainda há muito trabalho a ser feito. Para essa reciclagem, que trabalho é esse que começava a dizer que faz da amostragem do lixo recolhido nas praias? É um projeto da minha faculdade. Em que tem 3 tarefas, faz estudos de degradação, simulações de degradação dos plásticos em ambiente marinho, identifica zonas de acumulação dos plásticos de norte a sul do país, de Matosinhos a Ancão, em Faro, e tem uma terceira tarefa que é a ingestão de micropartículas de plástico por organismos, neste caso filtradores. Eu trabalho com mexilhão. Estamos quase no final. O Rui queria falar ainda sobre a questão do equipamento, dos equipamentos elétricos e eletrónicos, não é? Estávamos há pouco a falar sobre isso, eu ia começar a falar sobre isso. Mas agora só aqui um bocadinho de parênteses, uma história sobre a Irlanda. Aqui há uns anos, há poucos anos, saiu uma lei na Irlanda em que era proibido fumar nos pubs. Portanto, uma coisa estranhíssima. E então apareceu o comentário de um consumidor, de um utente dos pubs, que disse assim: isto é uma chatice, mas olha, nós também conseguimos deixar de usar plásticos. E, portanto, ele fez uma referência que, na altura, se calhar, o jornalista que fez a entrevista não fez a ligação, ou quando passou, de facto, a lei sobre os sacos de plástico tinha saído uns anos antes. De facto, coisa também difícil de aceitar, mas, pronto, juntamente, conjugando a sensibilização com alguma força legal, pronto, que as duas coisas têm de trabalhar em conjunto, conseguiu-se, de facto, duas situações, um bocado, como diria a Lisa, há 20 anos impensáveis, portanto, que é as pessoas deixarem praticamente usar sacos de plástico, ou usá-los de forma racional, e não fumarem em pubs, portanto, duas situações. Quanto à questão de facto do equipamento, a obsolescência planeada, esse é o palavrão, para o equipamento elétrico, de facto, já começa a haver vários estudos que indicam que algumas empresas colocam produtos no mercado, equipamentos elétricos e eletrónicos, já os preparam para eles terem um tempo de vida curto. Isto, de facto, do ponto de vista porque é uma questão comercial e do ponto de vista até de responsabilidade ambiental ou social das empresas, não abona muito a favor dessas empresas. E é um assunto que está a começar a ser muito discutido a nível da Comissão Europeia e a nível europeu, porque, de facto, e vai-se tentar mais uma vez tentar regulamentar sobre esse assunto, regular esse assunto, porque, de facto, não se pode permitir abusos que depois, como é óbvio, mesmo que se recolha o equipamento, lá estamos como aos sacos, mesmo que se recolha, e há sistemas de recolha de equipamento elétrico e eletrónico, o facto é que vamos ter sempre mais resíduos e, portanto, e agora com os gadgets todos que aparecem aí, vai ser mais difícil. Estamos quase a terminar. Maria João, Luís, querem acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar o seguinte: efetivamente, a diretiva que está proposta não é muito ambiciosa, mas colocar um conjunto tão grande de países de acordo, por vezes, não é fácil. E aquilo que se tem assistido muitas vezes na legislação é que ela vai por fases. Começa suave, mas depois o caminho também tem um rumo. E depois há um exemplo de alguns países que já avançaram em relação àquilo que é essa diretiva, não é? Eu acho que é importante só aqui clarificar alguns números. Falámos aqui alguns números em termos de taxa de reciclagem. Rapidamente, em termos, o que nós falámos, acima de 20% é a totalidade dos resíduos urbanos reciclados.
todos os tipos de resíduos. Quando falamos de resíduos de embalagem, e estes são os dados de 2011, a taxa de reciclagem do plástico está acima dos 30%. Claramente. E em termos bocadinho superior à outra, à média. Exatamente, de todos. Portanto, o plástico está acima dos 30%, o que está acima das metas europeias, que era 22,5% para o mesmo ano. Portanto, Portugal está bem acima das metas. E em termos globais, em termos de resíduos de embalagem, o valor alcançado foi de 58%, ou seja, a taxa de reciclagem é de cerca de 58% em termos de resíduos de embalagem, todos os materiais. Ou seja, o caminho tem vindo a ser feito. Não precisamos de reciclar mais. Não. Não é essa mensagem que estava Não, eu só estou a clarificar relativamente aos números, porque em termos de mensagem, ainda há 30% dos portugueses que ainda não separam os seus resíduos de embalagem. Muito bem, então vamos lá começar a separá-los. Muito obrigada, Luís. Hoje, nas respostas dos parceiros, vamos conhecer o projeto Porto de Crianças, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Porto e pela Confederação Portuguesa do Yoga. A Catarina Ferreira é diretora do Ashrama Porto, da Confederação Portuguesa do Yoga. Vamos começar por aí. Muito obrigada por ter vindo. Antes de mais, Catarina, o que é que isto quer dizer, Ashrama? Boa tarde, obrigada por nos terem convidado. Ashrama quer dizer Centro do Yoga. É um local onde só se pratica yoga. Tem uma vibração especial, porque à medida que se vai praticando, a vibração, o ambiente de harmonia vai crescendo e é uma palavra que vem de sânscrito, também conhecido como sânscrito, muito antigo. E é bonita, soa bem? Que vem, portanto, da Índia, que é a origem do yoga, a nossa mãe, digamos, no yoga. Então vamos ter aulas de yoga gratuitas para as crianças, é? Pois, nós estamos com... É um projeto que se chama Porto de Criança, que tem várias atividades que servem para coadjuvar o ensino do primeiro ciclo. É levado a jardins de infância, portanto ao pré-escolar e ao primeiro ciclo. No caso... crianças até aos 9 anos, mais ou menos, não é? Até aos 10, 10 anos. As escolas são escolas públicas do Porto. O projeto tem cerca de mais de 15 anos, mas o yoga só existe é o 6º ano, 7º ano, aliás, que nós estamos, portanto, neste projeto. Em que é que consiste? Nós vamos uma vez por semana dar uma aula de yoga às turmas que nos são recomendadas, que escolhem. Há muitas que escolhem o yoga, infelizmente não podem, não é? Tem que haver uma pré-seleção. Cada agrupamento escolar é que decide as atividades, entre elas pode ter o yoga ou não, é isso? Não é bem assim. Então... Há um concurso público que é lançado pela Câmara Municipal, que nós temos concorrido todos os anos, felizmente temos ganho todos os anos, e é um concurso público para a entidade que vai dar o yoga, e há um concurso público e há um concurso também para as escolas que se habilitam, que concorrem às atividades que pretendem. Muitas concorrem ao yoga e depois há uma seleção feita pela Câmara que escolhe as primeiras que se inscrevem, enfim, com os critérios que a Câmara entende. E, portanto, depois vocês vão dar essas aulas? Uma vez por semana, durante o ano letivo todo, nós vamos dar as aulas às crianças as crianças não pagam nada, portanto é um formato gratuito, é dado em horário letivo, portanto o professor está presente e o professor dá continuidade à aula, porque na aula nós não damos só exercícios do yoga, exercícios físicos, mas ensinamos filosofia, ou seja, muitas vezes nós ensinamos regras de cidadania, que hoje em dia às vezes as crianças não têm muito essas regras definidas ou estão um pouco esquecidas, o respeito por si, o respeito pelos colegas, o respeito pelo professor, o saber que há momentos para estar quieto e calado, para escutar, porque senão não aprende, os momentos para se divertir, para explorar o tema que está a ser dado, e as professoras, todos os educadores e professores adoram, porque conseguem muito melhores resultados com a sua turma, não só ao nível do comportamento, como também ao nível do ensino. E vocês conseguem, aposto, acalmá-los um bocadinho durante aquela hora? Muito, muito, muito mesmo. Aliás, temos depoimentos de professores que nos dizem que só dão matéria no dia em que há yoga, porque sabem que essa matéria é apreendida corretamente e tem melhores resultados. E passam por quantas escolas aqui no Porto e jardins de infância ao longo do ano? Aqui estamos com 30 turmas, portanto são muitas crianças. É uma tarefa grande, tem que haver muita gente aí a trabalhar, não é? Exatamente. No yoga. E depois têm crianças que querem continuar esta prática ou não?
As crianças... Também funciona como um incentivo, não é? As crianças depois querem continuar, mas não só. Também os pais querem que elas continuem e querem eles próprios praticar. Portanto, acho que é um trabalho de divulgação desta filosofia tão antiga e tão poderosa, que nos ensina a viver mais saudáveis, mais felizes, que é importante. Há quantos anos é que estão com este trabalho com as crianças? Este é o 7º ano. Convém de saber e também informar que a formação de yoga para crianças é muito importante. A Confederação Portuguesa de Yoga, Sim. que é a entidade que nos forma, dá primeiro um curso de formação de instrutor de yoga. E só depois é que dá a especialização de yoga para crianças. Trabalhar com crianças é muito próprio, é muito especial e devemos ter uma formação de qualidade para trabalhar com as crianças. Muito bem. É uma boa forma também das crianças obterem algum equilíbrio, não é? Nesta vida cada vez mais corrida que elas têm com os pais. Íamos falar dessa revista, Catarina. Temos uma revista que é o OMS, que é uma revista onde nós publicamos algum artigo e pode ser encontrada nas bancas e que também fala na formação... É a revista da Confederação, não é? É, exatamente, que fala na prática do yoga e na formação dos professores de yoga para crianças. Ela sai, esta edição, quantas vezes? Ela é bianual. Por ano? Bianual. Sai de 2 em 2 anos? Não, desculpa. 2 vezes ao ano. Sai 2 vezes ao ano. Sim. Não, eu é que fiz mal as contas. 2 vezes ao ano. Pronto, e tem aqui muita informação sobre o que é não só para as pessoas, para o as yoga, crianças, como é que se pratica Exatamente. E também sobre como ter uma vida saudável, não é? Muito bem, é isso mesmo, hoje é muito importante. O yoga não é uma terapia, é profilático, ou seja, devemos praticá-lo antes de ficarmos doentes ou antes de envelhecermos, e portanto deve ser começado desde pequenininho, e os resultados de uma criança que pratica yoga será certamente um adulto mais feliz. Muito obrigada, Catarina Ferreira, Obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos do yoga e falar-nos também deste trabalho que estão a fazer com as crianças dos jardins de infância e de algumas escolas de primeiro ciclo do Porto. Há outras notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vamos vê-las na agenda. O artista e fotógrafo eburense radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 no Fórum Eugénio de Almeida. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia todos os sábados e domingos pelas 15h30, com entrada livre. Um documentário que pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão e num intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as floras tropicais e subtropicais. O programa Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai estar nas ruas da capital até janeiro a sensibilizar para fatores e comportamentos de risco, bem como sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Os rastreios são gratuitos. Vamos fechar o programa de hoje. Tentámos aqui perceber hoje como é que está a ser feito o uso dos plásticos em Portugal e como é que podemos também diminuir a sua utilização. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar-lhe 2 livros que saíram recentemente, como sugestões de leitura. O livro de Michael Jones, O Cerco de Leningrado, um livro da Bizâncio. Provavelmente já ouviu falar dele. E depois um livro mais ligeiro, sugestões de Susana Martins, um livro de receitas passo a passo. Posso ajudar? Depois de quase um ano da entrada em vigor da nova lei do arrendamento, debatemos como está a procura e a oferta de casas para arrendar em Portugal e o que falta fazer para expandir este setor. Vamos falar disso amanhã no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.